Galera, chegamos aos 500 mil inscritos e eu só tenho a agradecer vocês. Valeu mesmo, pessoal. Bora continuar essa escalada e chegar aos 550 mil. Então já dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 4.006 likes. E agora, bora lá. Na abertura do anime, um barman nos ensina que existem duas profissões no mundo que não podem enganar seus clientes de jeito nenhum. O médico e aquele que prepara sua bebida num bar. Então somos levados até o distrito de Shiodome, na cidade de Tóquio, onde está acontecendo no Hotel Cardinal uma seleção para atendente de bar. Kuroshima Miwa, da divisão de estratégias de negócios, explica que esse hotel abriu há 2 meses e tem a intenção de incluir um bar autêntico com balcão na sua estrutura, e que o profissional que passar dessa seleção será convidado a se tornar o barman. O teste vai ser realizado pelo Kamishima, chefe da divisão de estratégias de negócios. Kamishima pede para os candidatos começarem preparando suas especialidades, e o primeiro concorrente faz um martini e serve para o chefe. Porém, antes de beber, Kamishima diz que o barman não sabe se ele almoçou ou não, e oferecer uma bebida forte para alguém de estômago vazio é um problema. O candidato argumenta que só foi pedido para ele preparar uma bebida, porém a avaliadora Higoshi Yukari já tinha eliminado ele sem cerimônia. O segundo profissional anuncia que vai fazer um grasshopper, então Kamishima adianta que vai criar a moda Pusei Café, que é um método de preparar a bebida em camadas que não devem se misturar. Como não estava esperando um pedido difícil desses, o barman acaba demorando muito e ainda misturou as camadas, por isso também é desclassificado. Então o terceiro candidato se apresenta cheio de pose e jogando seu charme. O Kamishima pergunta quem teve a ideia de chamar esse tosco, e a Yukari, que começa a tirar fotos do barista sem parar, assume que foi ela, porque esse cara é o bartender do momento. Depois da seleção, Higuchi reclama que o chefe Kamishima é sempre muito rabugento, e que todos os candidatos ficaram com raiva dele, enquanto Mia lembra que o hotel já tá ganhando nome, mas até hoje nada de abrir esse bar, porque contratar um atendente tá sendo um parto. Inclusive, a Mia já tá até ficando rabugenta que nem o chefe de tanto fazer esses testes com ele, e por isso ela sente inveja da Yukari, que consegue manter um pingo de humanidade no meio desse caos todo. Yukari responde que também está sendo pressionada por causa dessa seleção, e acredita que isso ainda vai durar bastante, porque os requisitos do chefe são muito vagos e ele valoriza muito alguns detalhes irrelevantes pro teste. Por exemplo, o presidente do hotel colocou que está procurando um atendente de bar capaz de preparar uma taça divina, e com certeza a porta desse bar vai continuar fechada até elas descobrirem o que significa esse termo. Mia concorda enquanto reflete sobre o que poderia ser essa bendita taça, até que no banco do lado, o telefone de um homem dormindo toca e faz ele acordar cheio de pressa, mas estranhamente ele não faz ideia de como atender a ligação. Por isso, ele pede ajuda para Miwa, que ensina que ele tem que arrastar o ícone verde para a direita. Ele atende e conversa com o tal de Sr. Maki enquanto se afasta. As duas mulheres acham esse sujeito um tanto quanto estranho, porém veem que o livro que ele estava lendo era sobre os bares de Tóquio, e por isso tentam chamar ele de volta para ver se por acaso ele era a salvação dos problemas, mas ele já tinha sumido àquela altura. Ao abrir o livro, elas descobrem que era emprestado de uma biblioteca. De volta ao Hotel Cardinal, o chefe Kamishima informa ao presidente que todos os 30 candidatos que participaram do processo foram eliminados. Por sua vez, o presidente acredita que se fosse fácil, eles já teriam encontrado o barman perfeito, mas o chefe de negócios pede para ele explicar o que é essa taça divina, porque os critérios parecem subjetivos demais. Então o presidente se ajeita na cadeira para contar o que diabos é isso. Depois da reunião, Kamishima conta para as garotas o que significa a taça divina, e Yukari pergunta como eles vão encontrar isso. A Mia tá de saco cheio desse processo todo, porque olhando em volta, só eles estão empacados com esse serviço, enquanto os outros funcionários estão seguindo com seus projetos normalmente. Por causa disso, o chefe Kamishima dá um último gás para as garotas e motiva elas a encontrarem esse bartender de uma vez por todas. Pesquisando cada bar de Tóquio, Yukari e Miwa vão em busca do barista perfeito, provando os drinks de todos os lugares onde passam e aproveitando para fotografar os profissionais mais atraentes no processo. Entretanto, bebendo um chopp no bar Ogura, perto do rio Sumida, Yukari descobre que o RH não vai cobrir as despesas da busca pelo candidato. Então as duas vão ter que pagar tudo que consumiram hoje do próprio bolso. Inconsolável, Mia se apoia no balcão e o dono do Ogura questiona se elas estão até agora procurando um funcionário pro bar do hotel. Mia confirma e pergunta se ele conhece alguém capaz de fazer a taça divina, mas para surpresa das duas, o homem afirma que conhece. No caso é ele mesmo, porque só um deus para ser capaz de manter esse lugar aberto até tarde. Porém, as duas não estão no clima para piadas a essa altura do campeonato e começam a resmungar com o dono do boteco, até que aquele homem do parque entra e pede um highball. Ao reconhecer as mulheres, ele pergunta se elas viram o livro que ele deixou para trás.
rapaz, e Mia conta que não tá com ele agora, mas que pode devolver direto pra biblioteca porque fica perto da firma. O rapaz agradece com entusiasmo e afirma que ainda tem gente boa nesse Japão, até que o drink dele finalmente sai. Mia diz que o highball tá fraco demais e pergunta se o barman tá miguelando o whisky, mas ele argumenta que ela tá enrolando demais pra beber e por isso o gelo já derreteu. Depois, ele conta que o cara que acabou de chegar também é um bartender, por acaso. E o cara enxerga isso como sinal do destino. O rapaz estava agradecendo o colega do lado por cobrir ele no outro dia. E o colega responde que todo mundo esquece a carteira de vez em quando. O rapaz concorda enquanto saca a carteira do bolso, mas quando ele percebe que esqueceu de tirar dinheiro para pagar sua bebida, as duas desistem de entrevistar esse pamonha pra vaga. No dia seguinte, a dupla descobre que um jovem chamado Sasakura venceu uma competição de bartender europeia, e que no momento ele trabalha no bar privado Enden Hall, dentro do edifício Ginza. Kamishima lembra que esse bar fechou, porém o cara viu numa matéria que dizia que o bar privado com agenda irregular finalmente reabriu. Mia acha estranho um profissional tão talentoso ficar escondido dentro de um bar privado, porém as duas avaliam que vale a pena fazer uma visita, desde que elas sejam reembolsadas pelos gastos. Diante disso, o chefe Kamishima resmunga, mas passa uma grana pra dupla. Ao anoitecer, elas conseguem chegar até o edifício Ginza e lembram que já cansaram de passar por essa rua, mas que nunca ouviram falar desse bar Eden Hall. Ao passar pela porta, elas encontram dois homens bebendo num clima extremamente calmo e agradável. Um dos homens avisa Sasakura que duas clientes chegaram, então o bartender surge e as duas descobrem que é o rapaz do parque. Dessa vez, Sasakura se comporta de uma forma completamente diferente do que elas conheceram, agindo com formalidade e elegância. Observando as garrafas organizadas atrás do balcão, Mia reconhece que o rapaz tem uma coleção impressionante, até que ele ressurge e procura se foi o dono do Ogura que indicou o Ender Hall, e o cara conta que achou as ótimas avaliações do bar na internet, que falavam de um bartender excelente. Sasakura fica feliz pelo que o povo tá falando dele nas redes sociais, porém Miwa se questiona se esse cara é realmente isso tudo que estão dizendo. De repente, um dos clientes pede um Grass Trooper à moda Pulsei Café, e como foi esse drink que eliminou o segundo candidato de ontem por causa da dificuldade, as garotas ficam atentas ao que vai acontecer. Calmamente, Sasakura cria cada camada do Grass Trooper de forma cirúrgica, e logo entrega o trabalho impecável ao cliente do Ender Hall, e o cara contou 30 segundos para terminar o preparo no seu cronômetro, ao contrário dos 1 minuto e meio daquele candidato eliminado. Para repaginar o teste de ontem, dessa vez ela pede um martini, mas como a barriga dela roncou, Sasakura percebe que ela tá de barriga vazia e sugere uma bebida de menor teor alcoólico, e a Kura comenta com Miwa que ele passaria naquele teste, e logo pede com entusiasmo um drink leve que seja batido e cor de rosa. Sem hesitar, Sasakura entende o pedido e coloca todos os ingredientes na coqueteleira, quando ele começa a chacoalhar, e o cara cai de amores pela forma como o homem usa os dedos para misturar a bebida. E em pouco tempo ele tinha preparado um cosmopolitão pra moça. No primeiro gole, Yukari reage como se tivesse experimentado o elixir dos deuses, mas ainda assim, a Miwa tá com a pulga atrás da orelha. Por essa razão, quando o barman pergunta se ela decidiu o que vai querer, Miwa pede pra ele preparar um drink que ele acha que mais combina com ela, mesmo que o rapaz não saiba nada da sua vida, com o propósito de jogar a batata quente pro bartender e ver se ele se sai bem. Sem sentir a pressão, Sasakura cata o pedido e esculpe 2 pedaços de gelo como se fossem esculturas, colocando eles delicadamente no copo e tirando um pouco de água que ficou no fundo ao checar a consistência do gelo. Depois ele começa o drink com uma base de whisky, e com isso Miwa sabe que as opções mais óbvias seriam o Manhattan ou Godfather, ou talvez o Highland Cooler pelo fato do whisky ser escocês. Porém, Sasakura surpreende ao adicionar apenas um clube soda na mistura, preparando assim um legítimo highball para sua cliente. Mia acha que é uma bebida muito simples para ser comparada com ela, e que qualquer um consegue fazer um drink dessa dificuldade. Por isso, se prepara para dar o primeiro gole e já acerta que vai ter que recomeçar as buscas pelo primeiro bartender do hotel. No entanto, ao colocar o líquido na boca, Mia é elevada às nuvens e alcança a paz espiritual ao sentir o sabor tão gentil e suave dessa obra de arte. Então ela pergunta como um highball pode ter ficado tão gostoso assim, e Sasakura volta a repetir seu pensamento do início do episódio, onde ele diz que as duas únicas profissões que não podem enganar seu cliente são a de médico e a de bartender, porque a mínima mudança na fórmula é a diferença entre servir a cura ou o veneno. Nesse caso, Sasakura notou que Miwa anda muito cansada e tão atarefada que mal consegue se concentrar em outras coisas que não sejam o trabalho, porque o botão da manga dela estava frouxo demais e ela nem percebeu desde mais cedo que o seu relógio está virado ao contrário. Sendo assim, para um corpo estressado, um highball tradicional seria pesado demais, então ele reduziu a dose de álcool. Para manter o sabor que todos estão acostumados nesse drink, Sasakura usou um gelo especialmente firme para equilibrar a bebida, porque se você manter o gelo no congelador por um longo período, esculpe o núcleo dele e deixa descansando no congelador, ele fica mais denso
e difícil de derreter. Miwa questiona se ele considerou todos esses detalhes para preparar uma única bebida. Então ele explica o significado da palavra bartender. Bar é uma barra onde pássaros podem repousar e tender significa gentil e amigável. Ou seja, o bartender é um poleiro aconchegante, onde se cultiva o conforto. Diante dessa filosofia de trabalho, Mia começa a se sentir boba por ter testado esse profissional daquele jeito, mas ele responde humildemente que a sua função é preparar drinks feitos especialmente para cada cliente. Então, no dia seguinte, Miwa e Yukari estão decididas que Ryo Sasakura é o nome certo para finalmente abrir o bar do Hotel Cardinal, convictas de que o presidente vai aprovar essa ideia. O chefe Kamishima lê que ele estava trabalhando no Hotel Latz, em Paris, e por isso não foi escolhido para a seleção antes. E Yukari aposta que esse barman é capaz de preparar a taça divina. Porém, Miwa e Kamishima estão intrigados com o motivo pelo qual ele saiu do Japão. Ainda assim, o chefe de negócios pede para as duas convencerem o presidente da escolha e preparar uma boa proposta para o bartender. Empolgadas com a resolução desse caso tão demorado, as duas se apressam para terminarem o trabalho. Porém, Mia percebe que passou do prazo de devolver o livro para a biblioteca. Enquanto isso, nos arredores de Tóquio, Ryo Sasakura olha fixamente para um terreno vazio com uma estranha expressão. Voltando à saída do bar de ontem à noite, Miwa tem certeza que aquele é o cara certo, enquanto Yukari questiona como elas vão convencer ele de trabalhar no Hotel Cardinal. Segundo Mia, para alguns hóspedes internacionais que só chegam ao hotel tarde da noite, o bartender é a primeira pessoa com quem eles podem conversar, e um único gesto do atendente pode determinar a primeira impressão do povo desse país, ou seja, não é um desafio para qualquer um. Ainda assim, as duas estão motivadas a convencer o Sasaki. Porém, ao chegar na porta do Wender Hall, o bar estava fechado por motivos pessoais. Nesse instante, o bartender estava trabalhando em um bar chamado Lapin, onde outro funcionário mais experiente agradece pelo Sasakura ter quebrado esse galho e pede perdão por ter chamado ele em cima da hora. Ao ver que hoje é dia 22, o homem lembra de algo importante, até que de repente o dono do Hotel Cardinal chega ao bar. Sasakura dá uma toalha pro cliente, fazendo o velho perceber que é um rosto novo. Então o outro funcionário explica que ele tá dando uma força porque o bartender da casa tá doente. Sasakura se apresenta pro cliente e pergunta o que ele vai querer. Então o senhor pede um coquetel que o bartender acha que ele vai gostar. Logo Sasakura entrega um gin tônica com bitter adicionado, já que tá fazendo calor. No entanto, o cliente diz que tá horrível. Então Sasakura pede perdão e sugere um daiquiri. Só que mais uma vez o velho não gosta do drink. Depois ele prepara um Bellini e o velho odeia. Por fim, ele diz que todas as bebidas estão uma porcaria e logo em seguida atende a uma ligação. Sem a presença do idoso insuportável, o colega do Sasakura pede desculpas pelo comportamento daquele homem e explica que quando o falecido dono desse local ainda estava estudando em Yokohama, esse senhor costumava ser cliente dele. Ele sempre vem nesse bar no dia da morte do dono e trata todo mundo assim. Enquanto isso, as garotas se perguntam onde o Sasakura pode estar, e Miwa vê num site especializado que quando o bar fecha por motivos pessoais, geralmente o bartender sai para ajudar em outros lugares. Tem 300 bares em Ginza e a noite só tá começando, então a dupla parte pra caça. Nesse meio tempo, o senhor volta pro Sasaki e pergunta o que ele vai preparar agora. Então o barman entrega um clássico martini. O senhor nota um aroma diferente e Sasakura explica que foi feito à moda holandesa. Geralmente esse drink é feito com gin londrino destilado em alambique de coluna. Porém o profissional optou por um gin holandês, envelhecido em 12 anos à moda antiga. Com isso, o senhor tava achando que o barman chamou ele de velhote e diz que Sasaki tem a criatividade de uma criança. Além do mais, ele ensina que esse gin é melhor servido puro e gelado. Sem perder a calma, Sasaki comenta que o cliente realmente entende muito do assunto, mas ele continua resmungando que se o dono ainda estivesse vivo, ele não seria obrigado a ficar bebendo essas porcarias. Pelo menos ele admite que Sasakura se esforçou, mas logo em seguida ele dá uma nota de dinheiro pro barman e manda ele trazer um saquê da máquina de bebida da esquina, desprezando os drinks do funcionário. Mais tarde, Sasakura vai afogar as mágoas no bar Ogura e acaba soltando o quanto seu dia foi péssimo. O dono acha que ele estava falando da bebida, mas Sasakura explica a situação e pergunta como ele reage quando o cliente diz que a bebida tá péssima. Antes que o atendente pudesse responder, Miwa e Yukari finalmente acham um buraco onde o barman se meteu, e o dono do lugar fica ofendido com o termo que a mulher usou. Sasakura conta que estava cobrindo um funcionário doente, então Mia resolve ir direto ao ponto depois de entregar seu cartão pro rapaz, chamando ele para ir trabalhar no Hotel Cardinal. O dono do Ogura pergunta se era esse o homem capaz de preparar a taça divina, mas de toda forma, Sasakura recusa a proposta por ter acabado de começar no Wender Hall. Miwa garante que pode subir o salário e benefícios como Sasakura quiser, mas mesmo assim, Sasakura não faz ideia do que dizer, então pede pro chefe descer mais uma. Na noite seguinte, antes de abrir oficialmente o Wender Hall, Sasakura se lembrava do que aquele bartender disse sobre o dono falecido do bar Lapin. Então quando Yukari e Miwa vão questionar o jovem sobre a oferta, ele tinha fechado o Wender Hall de novo. Nesse instante,
instante, ele estava recebendo o senhor novamente no Lapim, depois de ter pedido pessoalmente à senhora Maki, a dona, para convidar ele novamente para o estabelecimento. O velho pergunta quais drinks horríveis ele deve esperar hoje à noite, mas antes de qualquer coisa, Sasaki começa contando uma velha história que se passa depois da guerra, na cidade de Yokohama. Com a reabertura dos portos, os bares do Japão passaram a importar bebidas ocidentais, que antes só ficavam disponíveis nos hotéis chiques, com suas cores vibrantes e seus aromas complexos e refinados. Nesse momento, Sasakura serve um drink chamado Old Pal para o clássico cliente da casa, cujo nome significa um velho amigo. Então o bartender comenta que o senhor sempre visita esse bar no dia 22, no dia do falecimento do dono, e que essa é uma forma de reencontrar o antigo camarada. Com esse discurso, o cliente continua achando que essa baboseira toda não vai fazer a bebida ficar melhor, porém ao provar o drink, ele percebe que era o mesmo sabor dos coquetéis do dono do Lapim. Naquela época, as geladeiras e o gelo eram raros, e não era um trabalho simples resfriar uma bebida, por isso um drink um pouco mais gelado já era sinônimo de refrescância naqueles dias. Segundo o senhor, esse Old Pal lembrou ele dos velhos tempos no Lapim, e Sasaki menciona um ensinamento do seu antigo tutor, sobre jamais alterar o sabor das bebidas. Dessa forma, o senhor pôde se reencontrar com seu eu do passado, e Sasaki tem certeza que mesmo com a passagem do tempo, o dono do bar servia o drink exatamente da mesma forma, exclusivamente para o seu querido amigo, e isso representa para o senhor a lembrança de alguém insubstituível. Afinal, o tempo sempre passa, mas as lembranças desses sabores nunca vão embora. Em respeito ao amigo, o velho jamais bebeu coquetéis em outro lugar, e também nem gostou quando tentou. No entanto, ele sente que Sasakura era exatamente quem ele estava procurando, por isso a partir de agora considera ele como seu novo amigo, e ao ir embora deixa claro que pode ajudar Sasakura com o que ele precisar. Voltando para casa, o barman fez o conhecido cliente da Lapim se lembrar dos dias com sua falecida esposa, enquanto Sasaki vê o cartão que o CEO do Hotel Cardinal, Taizo Kuroshima, deixou no balcão, e esse sobrenome lembra ele alguma coisa. Ao mesmo tempo, as garotas do hotel caçam um rapaz feito loucas. No dia seguinte, Yukari dá a notícia de que Ryo Sasakura rejeitou a proposta que elas fizeram, mas Mia ressalta que ele ainda não respondeu oficialmente, e garante que vai trazer aquele profissional para abrir o bar do Hotel Cardinal. Assim que anoitece, elas vão atrás do rapaz de novo, insistindo que não aceitam um não como resposta, por isso querem saber o que podem fazer para convencer ele. Apesar dos esforços, Sasakura só parece ficar cada vez mais sem graça diante dessa persistência indesejada, enquanto que a chuva lá fora aperta cada vez mais, atraindo uma mulher ensopada para o conforto do Ender Hall. Sem cerimônia, ela pede um drink especial para alguém que acabou de escapar de um temporal, e Sasakura topa o desafio como sempre. Ao perguntar as preferências dela para inspirar seu drink, ela responde que adoraria ficar mais bêbada, só que o cheiro de álcool já tá revirando o fígado dela. Portanto, se não for possível divertir ela com uma bebida fraca, que seja algo mais forte mesmo. Sasakura ouve cada palavra com atenção e se dirige pro trabalho, enquanto a mulher resmunga que as pessoas desse mundo são realmente podres. O bartender se interessa pela conversa, mas ela usa ele próprio como exemplo para provar seu ponto, dizendo que ele tá aí com esse sorriso amarelo pensando no quão desagradável é essa cliente chata, e que só fica quieto porque atendentes de bar são pagos para ouvir conversa fiada dos outros, por isso é um trabalho de gente desprezível. Ela ao menos admite que não é todo mundo que suporta esse jeito direto dela se expressar, mas no caso do bartender, ele é obrigado a escutar cada palavra que ela soltar pela boca. Notando o homem meio aéreo, ela questiona se ele por acaso tá prestando atenção, e se a Sakura justifica que tava pensando em qual coquetel ela gostaria. Por isso, ela diz com certo humor que o rapaz é mesmo um hipócrita, mas ele devolve na mesma moeda que preferia quando era desprezível. Por fim, ele revela saber qual bebida usar, mas avisa que pode demorar um pouco para preparar. Com a saída do atendente, Yukari acha curioso ele deixar o bar sozinho com os clientes, enquanto Mia tá curiosa para saber o que ele vai dar para alguém que quer se embriagar sem beber nada forte. Algum tempo depois, Sasakura volta com uma panela emprestada e liga o fogo. Ao terminar o preparo, ele serve a bebida Bullshot, acreditando ser o drink ideal para a mulher, apesar dela ter certeza que é uma sopa. Após experimentar, ela sente na mesma hora seus ombros dando uma relaxada, e por isso quer saber se essa bebida realmente tem álcool. Então Sasakura conta que na verdade é um caldo de carne com vodka, inventado pelo dono de uma casa de carnes estadunidense nos anos 50. A sopa fez com que a cliente sentisse seu corpo esquentando por dentro, revigorando ela. Mais relaxada, ela conta que teve que ir em 3 festas péssimas essa noite, e como em cada uma delas ela se sentiu terrível, acabou descontando no bar bem sem querer. Diante disso, Sasakura explica que o significado da expressão saideira é uma rodada final de bebidas antes de uma despedida relutante, e por isso Sasakura leva em consideração que faz parte da vida adulta enganar e mentir para si mesmo, e nem todos os dias acabam bem. Então, diante dessa saideira, talvez a mulher esteja se despedindo da parte ruim de si mesma que foi terrível até agora. Com isso, a moça questiona se seria contra as regras pedir uma segunda saideira. Então Sasakura recomenda adicionar limão e suco de tomate para transformar o Bullshot em Blood Bowl. No
fim da noite, a mulher se despede e pede perdão pelo trabalho que deu pro bartender, mas ele ressalta que foi um prazer poder ajudar ela com seu trabalho nesse momento difícil da sua vida. Então, quando ela ia embora, o homem acrescenta que isso é uma outra forma de ver as coisas, e isso vale tanto para ela quanto para os clientes com quem ela trabalha. Dito isso, Mia pergunta qual é o serviço dela, e Sasakura tinha percebido que ela usava a bolsa preferida de um certo secretário de estado estadunidense, por isso ficou conhecida como bolsa Dulce, por ser resistente e suportar muitos documentos. Também é muito usada por advogados. Logo diante de outra demonstração de serviço impecável, Mia insiste mais uma vez para ter o bartender no Cardinal, deixando claro que não vai desistir até ele assinar os papéis do contrato. Vendo que as duas não vão largar do pé dele, Sasakura comenta que não tem outro jeito, e quando as duas se debruçam no balcão para ouvir, o barman conta que tem um terrível medo de altura, e por isso prefere ficar sossegado no térreo do Wonder Hall. Pesquisando no dia seguinte de expediente, elas veem que o hotel onde ele trabalhou em Paris era numa cobertura extremamente alta, por isso querem saber por que o homem mentiria desse jeito para elas. Nessa hora, até o presidente Kuroshima liga e avisa que quer Ryo Sasakura no bar do hotel, então elas percebem que não tem a opção de desistir. Enquanto isso, a advogada de ontem pergunta pro secretário Yadima sobre a programação de hoje, que consiste em um inventário, uma audiência de custódia e 2 divórcios. A mulher fica irada com a forma que todo mundo só pensa em si o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo lembra que elas precisam da sua ajuda, tentando enxergar a situação de uma outra forma. Então ela se pergunta se Yadima por acaso já ouviu falar de Bullshot. Ele pergunta se ela tá falando do coquetel ou do livro de suspense, que é sobre um advogado que faz pose de durão e chama todo mundo de desprezível, mas que no fundo tem um coração gentil. Com isso, a mulher dá uma risada e chama um amigo pra tomar uma depois do trabalho num bar legal que ela conheceu, apesar do bartender ser um baita desprezível. Porém, apesar do talento indiscutível do jovem bartender, Yukari conta pra Miwa que escutou uma conversa entre o gerente delas, Kamishima, e o bartender-chefe, o Nishizawa. Nessa conversa, o gerente decide arranjar outro candidato por garantia, porque se o Sasakura não quiser trabalhar no Cardinal, eles vão ficar sem opção. Por sua vez, Nishizawa acredita que o presidente do hotel tá obcecado em oferecer o melhor serviço para competir com o Bar K do hotel Diamond Star, que atende ao alto escalão do mercado financeiro. Eles alcançaram esse patamar graças ao trabalho do seu bartender, Ryuichi Kuzuhara, que inclusive ganhou o apelido de Senhor Perfeito. Depois de contar a história, Inukami nota que a Miwa já tinha se arrumado para sair faz tempo, por mais que seja conhecida pelo vício no trabalho, então a amiga considera que talvez ela tenha arranjado um namorado. Na verdade, Miwa tinha saído mais cedo para acompanhar no hotel Diamond Star a cerimônia de premiação do bartender Ryuichi Kuzuhara. Ela nunca tinha visto um bartender receber uma medalha, portanto esse tal Kuzuhara deve ser realmente incrível. Atrás dela, Kuroshima ressalta que foi ele que levou a coqueteleira japonesa a nível mundial, por isso ele ganhou esse apelido de Senhor Perfeito. Após contar essa história pra neta, o presidente do Hotel Cardinal conversa pessoalmente com o bartender celebrado. Kuzuhara se sente honrado por estar diante do cliente favorito do falecido dono da Lapin, porém o presidente afirma que tem se impressionado bastante com o bartender do Wonder Hall, que por mais que não seja tão experiente, possui um talento incrível. Mais tarde, depois do evento, Mio e Kuroshima vão até o bar do Sasakura e pedem uma bebida para aliviarem o torcicolo, porque eles chegaram de uma festa insuportável e tão estressados. Sasakura já tinha em mente o que ia preparar, até que uma mulher chega no Wonder Hall perguntando se ainda tem tempo de pedir algo. Sasakura assegura que a noite mal começou, então ela se senta e pede um B&B, um coquetel com doses iguais de brandy e Benedictine. Segundo Sasakura, a melhor forma de apreciar esse drink é no fim de noite, logo antes de ir dormir, porque ele combina o sabor rico do brandy com a doçura particular do Benedictine. Como o teor é intenso, geralmente ajuda o apreciador a cair no sono. Após preparar e servir a bebida, Sasakura acompanha a cliente provando o coquetel e pergunta se ele trabalha há muito tempo nessa área. A mulher se surpreende quando Sasakura responde que trabalha com isso há 8 anos. Miwa tenta entender qual é a intenção da cliente com essa pergunta, embora Kuroshima saiba exatamente do que se trata. Então, depois de tomar o drink, a mulher fica ligeiramente emocionada e afirma que hoje finalmente criou coragem e pediu demissão do seu emprego, para logo depois ir embora. Sasakura observou que, ao contrário dos clientes comuns, ela se preocupou com o horário de funcionamento, além de ter ficado vidrada na técnica do bartender com a colher. Portanto, se questiona por que ela largaria a coquetelaria. Diante dessa dedução, o presidente do Cardinal se sente ainda mais seguro que esse é o profissional ideal para abrir o bar do hotel. Porém, Sasakura reafirma que infelizmente recusou a proposta por causa do seu medo de altura. Miwa iria mencionar que ele trabalhou na cobertura de outro hotel em Paris, mas antes disso, um cliente especial acaba de entrar pela porta.
Kuzuhara. Dessa vez era Ruichi Kuzuhara em pessoa, quem o Kuroshima tinha certeza que ia aparecer. Ao se sentar, Kuzuhara pede um gin fizz, e enquanto o bartender faz o preparo, o profissional premiado questiona quem será que inventou esse coquetel tão popular. Sasakura conta que o drink nasceu em 1888, na cidade de Nova Orleans, por um bartender chamado Ramos, que trabalhava no Imperial Cabinet Saloon. O nome da bebida, fizz, se deve ao barulho das bolhas de gás na água gaseificada, embora Sasakura não ache que esse barulho tenha muito a ver com o nome da bebida. Kuroshima pergunta se isso é algo para alguém dizer ao Senhor Perfeito, enquanto Mia conclui que Sasakura não deve conhecer esse bartender premiado, porque foi treinado na França. Em seguida, o jovem atendente serve o gin fizz para o seu cliente, que quando dá o primeiro gole, faz uma expressão estranha. Sasakura pergunta se o drink não tá agradável, porém Kuzuhara só queria saber que leve sabor requintado é esse, como rum envelhecido. Sasakura explica que desenvolveu uma receita própria, porque imaginou que o drink padrão seria meio banal para um profissional de primeira linha como Kuzuhara. Kuzuhara questiona como Sasakura sabia disso, então o jovem explica sua dedução com dois pontos principais. Primeiramente, o gin fizz é bastante usado pelos profissionais para testar o trabalho de um bartender. Para explicar para Miwa o motivo, Kuroshima molha o dedo na sua bebida para desenhar o kanji de eternidade, porque esse símbolo contém todos os traços básicos do Shodo, a caligrafia japonesa. Da mesma forma, a técnica de mistura e de dosagem fazem do gin fizz um drink que reúne todas as técnicas essenciais de um bartender. Quanto ao segundo motivo, Sasakura explica que o dedo mindinho do Senhor Perfeito parece ter um típico calo de anos e mais anos de mistura. Por fim, o jovem bartender acredita que Kuzuhara está acostumado a avaliar e beber drinks apenas a trabalho, por isso gostaria que ele apreciasse a experiência como cliente do outro lado do balcão. Kuzuhara pergunta se o garoto acha que está divertindo ele com esse joguinho de adivinhação, além de ter colocado esse rum na bebida dele. Sasakura corrige o homem ao explicar que só colocou açúcar wasabon, o mesmo usado em doces comuns, porque ele é conhecido pela sua doçura sutil. Dito isso, o presidente do Cardinal comenta que Sasakura deu um nó tático no Senhor Perfeito, então o experiente bartender se dirige até a saída, cansado do tanto de profissional que já tentou impressionar ele com drinks exóticos. Por fim, ele diz que o coquetel do Sasakura ainda tá longe da perfeição. Após a partida do premiado barista, Kuroshima ressalta que ele não costuma se enfezar com besteiras como essa, e logo em seguida pede pro barman da casa fazer um gin fizz igual ao anterior, com açúcar wasabon, drink que Miwa aproveita para pedir também. No dia seguinte, Miwa conta que saiu com seu avô, e que ele é como um pai para ela, já que seus verdadeiros pais morreram quando ela era bem jovem. No meio da conversa, Kamishima pede menos fofoca e mais trabalho, então Mia volta o olhar para uma matéria de jornal no PC que falava sobre Ruichi Kuzuhara, e Mia lembra o quanto ele foi ríspido com Sasakura, cortando o raciocínio da amiga, e o cara pergunta se ela tá de rolo com alguém, então o gerente dá outra bronca na dupla. Enquanto isso, Sasakura tá vindo comprar alguns licores numa loja, até que vê aquela cliente de ontem se consultando com uma adivinha, e a adivinha conta que a mulher não parece satisfeita no seu emprego atual. Abordando a moça depois dessa consulta, Sasakura se mostra feliz por ela ainda não ter largado a coqueteleira de vez, então os dois acabam se sentando juntos numa cafeteria para conversarem. Chegando lá, ela conta do seu trabalho no bar Minami, onde recentemente ela preparou o primeiro B&B para um cliente, porém ele apenas disse que dá para melhorar, enquanto o chefe ressaltou que ela precisa aprender a misturar melhor. Desde então, a moça treinou todo o santo dia para mexer rápido bastante para não derreter o gelo, e isso gerou bolhas nos dedos dela. Assim que ela pergunta como pode melhorar, Sasakura responde que quando tá misturando, o bartender projeta a versão imaginada do que a bebida pode se tornar. Portanto, a mistura não é um mero gesto mecânico, mas também exige imaginação para ser feita da melhor forma. O próprio B&B, por exemplo, parece simples, mas tem essa pegadinha que todo bartender já caiu. No entanto, quando o bartender comete esse erro e se abala ao ponto de querer fugir do ramo, talvez essa pessoa deva mudar de profissão. A mulher pergunta quem esse cara acha que é para dizer uma coisa dessas. Então Sasakura sugere que ela pegue essa frustração e faça um coquetel melhor. Irritada, a mulher se levanta e se apresenta como Kyoko Kawakami, bartender no bar Minami, e chama um colega para visitar ela quando quiser. Quando a noite chega, Sasakura recebe um convite inesperado, e aproveitando a forte chuva que afastava a clientela, ele fecha o Ender Hall e se dirige até o hotel Diamond Star, onde fica o Bar Kei. Lá dentro, um atendente chamado Chen recebe o jovem diante da presença de Kuroshima e Kuzuhara. Com a chegada de todos, o presidente do Cardinal pede para os dois profissionais prepararem o mesmo coquetel. Chen afirma que eles não fazem esse tipo de pedido, porém o Senhor Perfeito manda ele fechar o bar. Antes disso acontecer, Miwa também chega a pedido do avô, que quer ver sua neta apreciando os drinks que vão sair dessa noite, então ele pergunta o que ela vai querer. Mia olha em volta e pede uma Manhattan depois de notar sua bolsa vermelha. Segundo seu avô, essa bebida é a rainha dos coquetéis, assim como o Martini é o rei. Após o pedido, Kuzuhara pede uma condição: se o Manhattan dele for mais gostoso, ele gostaria que o presidente bebesse um dos seus coquetéis, por questão de honra. Caso perca, ele tira o uniforme e se aposenta hoje mesmo. Acertadas as condições,
a competição começa, e Kuzuhara pergunta pro Sasakura qual é o fator mais importante no preparo de um coquetel. Sasakura responde que é o equilíbrio, coisa que seu concorrente concorda, porém acrescenta que não é só uma questão de soma, mas sim de multiplicação. Quando o verso da colher toca o interior do vidro de mistura e gira no mesmo sentido que o gelo, se você mexer demais, o gelo derrete e a bebida fica aguada, mas se você não mexeu bastante, o drink parece incompleto. Ao ver que os cavaleiros estão quase terminando, Kuroshima pede para sua neta fechar os olhos, e quando ela abre, os dois coquetéis estão servidos à sua frente. Como não sabe quem preparou qual, ela experimenta a taça mais fina antes e adora, porque apesar da base de whisky, o sabor é leve e refrescante. Depois ela toma o segundo e gosta mais dele, porque é mais encorpado e saboroso. Seu avô informa que esse é uma rata do Sasakura, e ela quer saber por que são diferentes. Sasakura explica que para a língua humana, bebidas que estão 30 graus acima ou abaixo da temperatura corporal parecem mais saborosas, e aparentemente o coquetel dele estava 1 ou 2 graus mais quente que o do concorrente. Quando viu que Miwa chegou às pressas no bar, Sasakura sabia que a temperatura corporal tinha se elevado. Por esse motivo, ele garantiu que a bebida não tivesse tão gelada para ela. Dito isso, o Senhor Perfeito comenta que a inexperiência do concorrente chega a ser cativante, já que coquetéis são itens de luxo e devem ser feitos sob medida para o cliente. No entanto, ele pede para Miwa provar o drink do Sasakura de novo e se perguntar se de fato isso é uma rata. Quando ela toma mais um gole, o sabor da bebida tinha mudado. Então Sasakura bebe a outra taça e tem que admitir que o sabor permaneceu igual. Foi então que Kuzuhara mostrou ao vivo que é a bebida perfeita, e que se Sasakura se preocupasse menos em agradar os clientes, talvez estivesse em um patamar mais elevado. Por fim, ele manda o concorrente se retirar, visto que visivelmente ele não tá à altura. Quando o Sasakura vai embora, a Mia vai atrás, e o Senhor Perfeito pergunta se aquele será o bartender do bar do Cardinal. Porém, o velho não sabe mais o que pensar. Passada a competição, é hora do experiente bartender cobrar sua recompensa, então pergunta o que o Kuroshima vai querer. Enquanto isso, Miwa estava tentando convencer o Sasakura de que ele pode vencer na próxima, porém ele responde com rispidez que ela é amadora e não entende nada disso. Miwa fica irritada com a grosseria e ressalta que só tá preocupada com ele, então os dois vão juntos pro bar Ogura. Uma vez lá, Sasakura explica que o Senhor Perfeito não apenas mexe os ingredientes, é como se ele transformasse todos numa substância nova, e por isso o sabor não se alterou com o tempo, e Sasakura levou uma surra, porque qualquer um pode aprimorar sua técnica com dedicação, mas poucos têm uma real preocupação em agradar o cliente. Miwa ganhou um drink feito especialmente para ela, por isso ela achou que Sasakura ganhou, na sua opinião. Dito isso, Sasakura agradece e confessa que sempre achou a mulher bem simpática, então ela dá um tapa no drink dele por vergonha com esse elogio inesperado. No dia seguinte, Kuroshima conta pro Kamishima que o chefe francês do hotel teve que voltar para casa para cuidar de um parente enfermo, por isso ele vai precisar de um substituto, e esse substituto deve ser o chefe mais disputado de Paris, Yamanouchi. Porém, infelizmente ele possui uma lista de exigências peculiares, como todos os ingredientes que ele usar serem idênticos aos que ele usa em Paris, por exemplo. Como acatar uma exigência dessas vai acabar com a margem de lucro do restaurante, Kuroshima quer que o chefe da divisão de negócios negocie um meio termo com esse cozinheiro. Kuroshima não se importa se o Kamishima vai ter que rezar pra Deus ou pra taça divina, ele quer esse chefe no hotel. Mais tarde, no Ender Hall, Kamishima pede um Moscou Mule pro Sasakura na sua primeira vez naquele lugar, e após provar, ele entendeu por que seus colegas insistiram tanto para ele conhecer esse bar. Sasakura presume que um desses colegas seja a Miwa, porque o cliente sente de forma exemplar, dando a entender que trabalha no hotel. Kamishima fica impressionado com a intuição do jovem, e logo comenta que não fazia ideia do que significava essa tal taça divina, mas depois de provar essa bebida, ele não apenas amou o sabor, como também se sente mais pleno para enfrentar o dia. E é por causa desse talento que o chefe de negócios implora para que o bartender use seus coquetéis para ajudar numa treta que tá tendo. Ao fechar o Ender Hall, Sasakura passa no Ogura para relaxar um pouco, porque ele não é o tipo de cara que gosta muito de estar nos holofotes, ou então na correria. Desabafando com o Sr. Ogura, ele pede uma porção de gyoza e nota que tinha um ingrediente a mais nela, então ele mastiga com atenção, mas errou ao pensar que era miso. Na verdade, Ogura tinha colocado mel para dar aquele sabor diferente. Segundo Ogura, quando você coloca os preconceitos de lado, abre um leque de opções que podem virar grandes sabores, e essa observação ficou na cabeça do Sasakura. No dia seguinte, Kamishima conta para as garotas que foi sozinho no Ender Hall, e logo elas perguntam se o Sasakura topou trabalhar no hotel, porém ele avisa que na verdade foi sob ordens do presidente para tentar recrutar o Yamanouchi. Miwa fica impressionada com o fato do hotel estar tentando trazer um chefe 3 estrelas, então Kamishima avisa que eles três vão tentar fechar negócio com esse cozinheiro renomado no final de semana. Dito e feito, logo eles recebem Yamanouchi no aeroporto e levam ele para conhecer vários lugares da cidade. À noite, em um dos requintados restaurantes que eles visitaram, o chefe comenta com Kamishima que não pediu para trazer os ingredientes da França por amar o país,
mas sim porque trabalha com produtos que só funcionam se forem de determinada marca ou se tiverem sido produzidos de determinada forma. Kamishima entende, porém responde que talvez seja um pouco excessivo pedir água e vegetais importados da França. Escutando isso, o chefe desiste de qualquer negociação, porém os 3 funcionários do Cardinal acabaram convencendo ele a visitar o Ender Hall, o último ponto da noite. Ao chegar lá, Yamanoite avisa o bartender que só tá ali por obrigação, então Sasakura joga sua carta trunfo de cara, que é sempre uma bebida extraordinária. Kamishima pede pro chefe descobrir do que é feita essa bebida e caso consiga, ninguém mais vai pressionar ele a nada, caso contrário ele vai ter que considerar a proposta. Porém, Yamanoite confia no seu taco como chefe de culinária francesa e tem certeza que vai acertar, portanto pega uma taça do drink e analisa que é da cor âmbar, mais próxima do chá que do vinho, parece um tom de vinho do Porto Vintage, e com pouco teor alcoólico, e o cheiro lembra o miso japonês. Em seguida ele finalmente experimenta o coquetel, e presume através do sabor que se trata de um vinho da marca Oloroso, envelhecido por mais ou menos 20 anos. Dito isso, o bartender saca do balcão a verdadeira bebida que foi usada no drink, deixando todos boquiabertos. Na verdade era um mirim verdadeiro, daqueles que se usa para cozinhar, porém envelhecido em 10 anos. O gosto doce se dá pelo arroz glutinoso e o fungo koji que a bebida possui. Logo ele serve mais taças para os outros presentes, e todos concordam que parece outra bebida, até que Yamanoite se levanta e reclama que não foi um desafio justo, e que jamais trabalharia com pessoas que tentaram enganar ele. Porém, antes que o chefe vá embora, Sasakura comenta que ele é de fato um profissional de primeira, porque certamente achou que era um oloroso por causa dos fungos koji. Logo o bartender conta a história de uma competição de sommeliers que aconteceu em Tóquio, e um dos participantes assumiu que uma bebida do norte da Europa fosse o mechu, um licor de ameixa. Como o evento foi realizado no Japão, o homem deixou seus preconceitos definirem sua suposição, mas com o tempo ele se livrou dessas amarras até se tornar o maior sommelier do mundo. Dito isso, Sasakura acredita que Yamanoite tenha preconceito com ingredientes que não vieram da França, ou tem medo de ser criticado caso o sabor não saia igual, mesmo usando o mesmo método. Sasakura conta que já sofreu preconceito por ser de onde é, porque achavam que um japonês não entenderia de sabores ocidentais, por isso não saberia fazer os drinks. Sendo assim, Kamishima não escolheu essa bebida enganosa à toa, ele queria ensinar Yamanoite a não se render aos preconceitos. O chefe pergunta pro Kamishima se ele realmente pensou nisso, então Sasakura bota a pilha pra ele meter o migué e manter a narrativa, coisa que o homem faz. Sendo assim, o cozinheiro finalmente aceita ouvir uma proposta do Hotel Cardinal. No dia seguinte, Kamishima conta a história pro presidente e questiona como um bartender tão jovem pode ser tão atencioso e talentoso. Por sua vez, já que o chefe de negócios pensa assim, Kuroshima pede pra ele arrastar esse rapaz pro Cardinal também. Mais tarde, no Ender Hall, Mio acha a graça do seu chefe fingindo que entende alguma coisa sobre mirim. E Sasakura complementa que os bartenders são como o mirim, o ingrediente secreto da receita, enquanto os clientes são o prato principal, os que fazem o bar ser o que é. De repente, Kyoko Kawakami aparece no Ender Hall, a moça que tinha pedido demissão do emprego. Então ela conta que na verdade decidiu ficar no trabalho, porque levou uma bronca do Sasakura e acabou dando o braço a torcer. Desde aquele dia ela se esforçou tanto que os donos deixaram ela preparar os coquetéis, porém um dia um gerente provou o martini que ela fez e disse que não tinha rosto. O problema é que Kyoko não faz ideia do que significa uma bebida ter rosto. Sem dizer nada, Sasakura pergunta o que ela vai querer, então ela pede um gin beefeater, vermouth noile e proporção de 3:1, porque isso seria um martini com rosto. Então, enquanto prepara a bebida, Sasakura ressalta que ela é bem simples de fazer, mas que é considerado o rei dos drinks porque as combinações são infinitas, e dependendo de quem faz, a mistura de gin e vermouth que compõe essa bebida pode assumir diversas expressões, fazendo o martini ser tão requisitado. Por falar nisso, Kyoko sente uma fragrância diferente no seu drink, e ao beber, ela nota que é completamente diferente da forma como ela faz. Sasakura acredita que talvez ela não esteja trazendo à tona a personalidade do Beefeater, que caso esteja aguado perde a essência, mas se você misturar sem derreter o gelo, ele emana uma fragrância cítrica. Enquanto Kyoko comenta que seu chefe Minami nunca ensinou isso pra ela, Sasakura questiona por que ela escolheu o Beefeater como gin pra mistura. A mulher explica que é assim que seu chefe faz. Daí Sasakura entende o motivo dele ter dito que o martini dela não tinha rosto. É porque ela não tinha dado um toque de personalidade ao coquetel. Por fim, ele concorda com Minami, porque certos aprendizados não podem ser incorporados apenas com palavras. Às vezes, apenas com sangue e suor da tentativa que poderemos de fato sermos bons em algo, ou trazer nossa personalidade pra esse trabalho. Por isso, ele repete que talvez seja melhor Kyoko curtir as bebidas de onde está, do lado de fora do balcão.
Kyoko fica nervosa mais uma vez, porque segundo ela, é muito rude da parte do bartender fazer esse tipo de comentário de novo. Sereno como sempre, Sasakura chama a garota pra afogar as mágoas num ótimo martini que tem nas redondezas. O bartender leva a mulher e a Miwa pro Hell's Arms, um bar que ele frequentava quando era aprendiz. Chegando lá, discos de vinil e vitrolas davam um toque pessoal ao local, além da bartender ser uma mulher, o que é raro. Os três se sentam e Sasakura pergunta onde tá o Uehara, porém a bartender avisa que o patrão tirou a noite de folga. Logo os três pedem um martini pra cada, e Miwa fica confusa com a mulher usando vodka na mistura do coquetel, assim como Kyoko. Quando Kyoko experimenta, ela achava que teria um sabor mais aguçado que o martini de gin, mas ele desce mais macio, mesmo com um sabor mais forte. Miwa observa que a casca do limão afunda no copo, e que assim fica mais fácil para beber. Então ela pergunta pra bartender como ela fez isso, mas a mulher responde que é um segredo da profissão. No entanto, Sasakura se lembra de quando o Uehara inventou o truque de cortar parte da casca para afundar, ensinando que um barista de verdade enxerga o que ninguém vê para além da visão crua e nua. A atendente fica intrigada pelo homem conhecer o dono do bar, então ela pergunta o nome dele. Conversa vai, conversa vem, ela descobre que ele e Kyoko são colegas de profissão, então se apresenta como Yuri Ginjo e conta que esse é seu terceiro ano de profissão, o que frustra Kyoko, que tem o mesmo tempo de coquetelaria e ainda não sabe fazer uma bebida dessa. Para descobrir qual é o rosto do martini da Ginjo, Kyoko pede um martini com gin e descobre que ela mantém o gin a 5 graus negativos, quase congelando. O vermute é o martini extra dry e depois ela mistura mais que o normal para elevar a temperatura, realçando o sabor e o aroma, enquanto o gin gelado substitui o gelo para manter a bebida fria. Miwa pergunta se Ginjo não tem medo de compartilhar sua técnica, mas a bartender afirma que duas pessoas diferentes não conseguem atingir o mesmo sabor, mesmo usando a mesma técnica, por isso essa sempre será a assinatura dela. Kyoko experimenta e nota que o drink é forte, mas que dá pra sentir bem o aroma e a personalidade do gin. Com isso, ela entende que o que define o rosto da bebida é o bartender, e como ela não sabe o tipo de bartender que é, suas bebidas saem sem personalidade. Por outro lado, Sasakura diz que realmente leva tempo até sabermos que tipo de profissionais queremos ser, enquanto Ginjo ressalta que até participou de um concurso que reinventa bebidas famosas para descobrir quem ela era, e que não foi um percurso fácil. Dito isso, a bartender é chamada por um cliente, enquanto Kyoko fica martelando essa questão na cabeça. No dia seguinte, Ginjo conta pro Uehara que o Sasakura deu um pulo no Hell's Arm, e o dono do bar conta que esse é o cara da taça divina. Desde quando conheceu ele mais novo, Sasakura sempre deixou claro que desejava acabar com as preocupações dos clientes com uma única bebida, sendo alguém capaz de preparar a taça divina. O Uehara lembra que o garoto disse isso com sangue nos olhos, porém Ginjo acha que talvez essa chama tenha se apagado, o que surpreende o patrão. Enquanto isso, no Bar K do Hotel Diamond Star, Kuzuhara faz um pedido indigesto pro Kuroshima, porém o presidente do Cardinal diz que tem algo em mente para resolver esse problema. Alguns dias depois, Sasakura e Mia estão no calor absurdo de julho no Japão, esperando o trem chegar na estação para uma experiência conjunta. Logo Kyoko e Yuri Ginjo se juntam ao grupo depois de terem aceitado o convite para visitar o paraíso de todo bartender, a famosa destilaria Yamazaki. Esse lugar sempre vive abarrotado de turistas, porém Sasakura mexeu alguns pauzinhos para conseguir uma reserva. Ser amigo de alguém influente como o Sr. Kuroshima tem suas vantagens, e o CEO do Cardinal também acredita que essa experiência possa ser enriquecedora para os profissionais, por isso fez questão de pagar essa incursão para os jovens, mesmo que nem todos estejam muito felizes com isso. Além das três garotas, Sasakura fez questão de estar junto de outro companheiro de profissão, esse que quando chega na estação, atrai o olhar apaixonado da Kyoko no mesmo instante. Um pouco antes de todos subirem no trem, Kyoko tentava puxar assunto de toda forma com o homem, e com isso arrancou a informação que ele se chama Kelvin Chen, funcionário do Bar K. Yuri se apresenta também, porém Kyoko quer de toda forma chamar a atenção do Kevin para si, apesar de que o homem tá respondendo a todas as perguntas da forma mais seca possível, sem dar bola pra mulher. Quando ela questionou se ele tá ansioso para conhecer a destilaria, ele responde que o Sr. Kuroshima obrigou ele a ir, deixando o clima ainda pior. Depois da viagem, o grupo chega até a destilaria Yamazaki, a destilaria de whisky mais antiga do Japão, em funcionamento desde 1923. Sasakura desafia os companheiros a responder o motivo da destilaria estar exatamente nesse local, e segundo Kelvin, ela foi construída ao redor de 3 rios para usufruir da temperatura amena e clima úmido, porque essas são as condições ideais para o envelhecimento do whisky. Sasakura comenta que o amigo realmente estudou para se isolar, e ele responde sem muito saco que precisa fazer jus ao nome do requintado Bar K. Ao chegarem na destilaria, uma guia anuncia o início da visita educacional, ensinando que o ingrediente principal do whisky de malte é a cevada, que misturada com água forma o mosto.
Ao fermentar o mosto, leveduras são adicionadas, assim destilando o líquido broto que é chamado de low wine. Miwa repara que esse low wine é um whisky transparente, então Sasakura explica que a cor vem com o envelhecimento, levando de 5 a 10 anos até que o sabor do whisky possa ser apreciado. Por falar nisso, Mia nota um barril datado de 1924, então fica curiosa com o sabor. Kevin comenta que o conteúdo já deve ter evaporado por completo, e Kyoko responde que todo mundo já sabia disso, sendo mais dura como homem. Logo enquanto as garotas exploram a destilaria, Sasakura nota Kelvin isolado no seu próprio canto. Mais tarde, todos menos Kelvin participaram da degustação de maltes de whisky, e o costume é pedir para os convidados prepararem highballs para si, mas uma vez que só tem profissionais na mesa, a guia sugere que cada um prepare a bebida que quiser. Kelvin Chen faz as honras a pedido do Sasakura, então ele prepara o gelo delicadamente com a colher e despeja o whisky no copo. Usando um truque ou outro, ele finaliza o highball ao adicionar uma bebida gaseificada, e Miwa reclama que o rapaz não compartilhou nenhuma técnica com o resto do grupo, o que constrange inclusive a guia da casa, porque esse é o intuito da atividade. Para mudar de assunto, Sasakura chama todo mundo para provar o low wine, e todos gostam do sabor, que é bem diferente do produto final após o envelhecimento. Por sua vez, assim como não bebeu os maltes, Kelvin se recusa a experimentar, porque nunca serviria isso para os seus clientes. Porém, com alguma insistência dos colegas, ele acaba tomando um pouco, mas no fim acha o gosto desagradável. Apesar disso, Sasakura acha válido saber o gosto de cada produto que envolve a produção do que é servido ao cliente, ainda que seja desagradável. De qualquer forma, Kelvin acha isso tudo uma perda de tempo e não se comove com a opinião do colega. No fim de tarde, Kyoko anuncia que vai participar de uma competição chamada Prêmio Cocktail. Segundo Yuri, depois que todos visitaram juntos o Hell's Arms, Kyoko voltou de novo sozinha para contar sobre a participação nesse evento. Então as duas decidiram visitar vários bares diferentes para estudarem sobre coquetéis. Mudando de assunto, como Kelvin disse que tinha coisas a resolver e acabou indo pro hotel mais cedo que os demais, Kyoko comenta que o homem demonstrou ser chato e antipático o tempo inteiro, cheio de marra só porque é discípulo do Senhor Perfeito. Miwa aproveita para mencionar que ele é assim até com seus clientes, o que deve desencorajar as pessoas de voltarem no bar por causa do péssimo tratamento. Sasakura convidou o rapaz para interagir com os outros bartenders, mas como não foi possível, pelo menos ele espera que Kelvin consiga aprender alguma coisa interessante nessa viagem. Falando no diabo, antes de voltar pro hotel, Kelvin Chen passa em frente à antiga propriedade dos Takeya, que foram embora dali há muito tempo, e ele acabou de descobrir isso. Pelo que foi dito, alguém comprou a casa e manteve do jeito que estava. Olhando um objeto pessoal que guardava para essa viagem, Kelvin se recorda de Chitose no momento em que ela questiona se eles realmente vão fazer isso. Um dia depois, no Santuário Minase, Sasakura tá morto depois de tanto ter rodado pelos bares locais na noite passada. Primeiro ele foi no K6, depois no Calvador, no Gion Samboa, no Kiyomachi Samboa, no El Tesoro, no Talisker, no Finlândia e por último no Bar Rocking Chair. Miwa acha a graça da aventura inusitada do amigo e depois pergunta pro Kelvin como foi a noite. O homem continuava distraído demais no rolê e parece não ter entendido. Então Sasakura chama ele para conhecer a famosa fonte de água Nadamiya, citada até na mais antiga coleção de poesias japonesas, o Manyosho. Dizem que Seinori Kyo, o mestre do chá, mandou construir uma casa de chá ali só por conta da água. Hoje em dia, é a destilaria Yamazaki que usufrui dessa água, que é o segredo da vida do whisky, se formando de gota em gota até com um córrego que irrita todas as árvores em volta. Após centenas de anos, um rio se forma a partir disso e alimenta a vida em abundância por onde passa. Por essa razão, cada taça de whisky carrega consigo uma história que ultrapassa o que nossos olhos podem enxergar. Portanto, existe algo de poético ao servir para o cliente uma bebida que transcende o mero sabor de um coquetel, ao invés de uma simples taça de whisky. Nessa hora, Mia se aproxima depois de separar um pouco da água de Nadamiya para o seu avô. Então Sasakura aproveita o passeio para presentear Kelvin com o talismã do Santuário Minase, que ajuda quem quer aprimorar suas habilidades. Curioso com isso, Kelvin tira seu objeto do bolso para saber se também é um talismã, mas na verdade é um amuleto do Monte Rosro. Esse monte que é um dos carros alegóricos que desfilam no Festival de On. O amuleto é exclusivo desse festival e vem de uma história de amor verdadeiro e recíproco. Depois de escutar isso, Kelvin se isola mais uma vez para refletir sobre a história do seu amuleto, onde há 12 anos atrás ele se encantava com a montagem dos carros alegóricos do Festival de On daquele ano. Apesar disso, seu pai deixa claro que eles não vieram a passeio, e como herdeiro da sua fortuna, o garoto deve conter a empolgação e manter a seriedade.
seriedade. Nessa viagem, Kelvin conheceu a residência dos Takeya e uma jovem recebeu os visitantes com boas-vindas em um inglês arranhado. Porém, Kelvin diz que não tem problema falar em japonês. Aliviada, a jovem chama os visitantes para dentro da pousada. E mesmo sem nem ter tirado os sapatos ainda, a cada instante o pai do Kelvin corrigia sua postura e dizia que eles vão embora assim que guardarem as malas. Na hora do jantar, a garota coloca o hashi pro Kelvin virado para sua mão esquerda, e o pai do garoto comenta da inteligência da jovem ao notar que o filho é canhoto, o que a garota descobriu ao ver ele tirando os sapatos mais cedo. Então, a anfitriã apresenta a garota como Chitose, sua filha e sucessora na pousada. E já quanto ao estrangeiro, ele também apresenta seu filho e conta que pretende deixar ele cuidando do seu hotel em Singapura, enquanto o rapaz fica sem graça com o sorriso receptivo da Chitose. Ao partir para os negócios no dia seguinte, Kelvin nota a garota indo para a escola, e desde então, dentre as intermináveis reuniões de negócios do pai, ele nutria um sentimento pela adorável jovem da pousada dos Takeya, e a cada dia que passava crescia a vontade de estar perto dela e conhecer sua vida, como no dia em que ele viu ela dançando com suas amigas num parque das proximidades. Certo dia, Chitose teve uma discussão com a mãe sobre a liberdade dela de seguir os próprios passos, e foi Kelvin que ela escolheu para desabafar seus problemas, sobre como a mãe sufoca ela e tenta controlar seus passos acima de tudo. No meio da conversa, Kelvin pergunta se a garota já pensou em ser dançarina, porque ele viu ela ensaiando. Chitose morre de vergonha com isso, mas confessa que tem esse sonho, apesar de ter certeza que não vai poder realizar ele, porque ela é a filha única e sua mãe precisa dela para assumir a pousada. Kelvin questiona se ela pretende seguir essas regras chatas da mãe para sempre, porque ele mesmo, assim como seu pai, tenta decidir seu destino. Resolveu seguir o caminho que escolher assim que puder. Sendo desse jeito, Chitose propõe um desafio. Se o palito do picolé dele for o premiado, Kelvin vai ter que destruir todos os planos para amanhã. Se for o dela o premiado, ela não vai fazer nenhuma tarefa da pousada. E caso os dois palitos sejam premiados, eles vão ver o festival Gion juntos. Dito isso, quando eles terminam o picolé e mostram seus palitos, os dois tinham a marca da premiação. Então Chitose questiona se eles realmente vão fazer isso. Por fim, Kelvin confirma que vai rolar. Então os dois se alegram juntos pelo que tá por vir. No entanto, 12 anos depois, Kelvin conta pra Miwa que não foi no festival porque não conseguiu desafiar seu pai. Desde então ele se pergunta se Chitose conseguiu ir, mas ficou sozinha, ou se nem mesmo conseguiu sair da pousada. Na opinião da Miwa, a garota teve medo de dizer que foi, e isso feriu os sentimentos do rapaz, por isso ela comunicou seus sentimentos através desse amuleto. E o pior é que Kelvin não sabe mais por onde anda Chitose, porque a pousada da família foi fechada, então ele nunca mais vai poder pedir desculpas por tudo. Afinal, ele não cumpriu sua promessa e magoou a garota, e por isso sente que é uma pessoa terrível. Nesse instante, Sasakura serve pro amigo um Yamazaki 12 anos, e junto disso uma gota d'água. Ao beber, Kelvin é transportado para as origens do coquetel, desde a plantação de trigo, através do córrego até os barris de conservação. Assim, ele descobre que adicionar um pouco de água abre um leque de sabores ao drink. Segundo Sasakura, o gosto que Kelvin achou desagradável do low wine envelheceu por 12 anos e ganhou esse sabor que hoje ele tem. Da mesma forma, Kelvin passou 12 anos retendo esse sentimento e maturando dentro de si como um low wine, e com a dose inevitável do tempo, junto da autorreflexão honesta, essa é a técnica que pode transformar uma substância bruta em algo maduro, como um sentimento superado, passando da juventude para a fase adulta. Escutando isso, Kelvin pede perdão para Chitose, onde quer que ela esteja. Mais tarde, naquela noite, Miwa usa a influência do avô para conseguir vagas de emergência para usar um bar, mas ao tentar ligar para Yuri e Kyoko, as duas estavam se divertindo em outro canto e não ouviram o telefone tocar. Finalmente, no momento da despedida, Kelvin agradece Sasakura pelos ensinamentos de ontem, porque assim ele conseguiu entender o tipo de trabalho que um bartender pode oferecer. Ao ir embora, ele liga para alguém e avisa que tá a caminho do bar. Enquanto isso, as duas embriagadas já estão em outra atmosfera, e o garçom pergunta se elas vão passar a noite no bar, porque o último trem já partiu. No dia seguinte, o Kamishima estava revoltado com a Yukari porque ela esqueceu de mandar uma papelada pro financeiro, trazendo o risco deles não aprovarem os reembolsos do Hotel Cardinal. Miwa comenta que a amiga não costuma cometer erros desse tipo, por isso pergunta pra ela se aconteceu alguma coisa. Então, ela chama Mia pro bar do Ogura e anuncia que vai se casar. Ogura fica feliz da garota ter achado alguém maluco igual ela, pros dois se aguentarem juntos, e a mulher concorda, apesar do dono do bar achar que ela ia ficar com raiva do comentário. Por conta desse momento especial, Yukari quer celebrar com seus amigos, e Ogura promete servir a noiva como se ela fosse uma rainha, e ainda por cima com 20% de desconto para a alegria de todos. Mais tarde, na reunião da mesa diretora de uma empresa, um erro na declaração da alfândega atrasou o prazo de entrega de algo importante. Na opinião de alguns colegas, o Hayase cometeu esse deslize porque o departamento de maquinário
maquinária industrial vem tendo uma ótima performance, e isso subiu a cabeça do gerente. Na opinião dos diretores, o homem deveria ter colocado a culpa em algum subordinado, porém o superior se recusou a fazer isso. Apesar de tudo, todos ali presentes sabem que é por isso que os funcionários gostam de trabalhar com ele, mas certamente eles teriam jogado qualquer um dos colaboradores aos lobos para salvar sua pele. Aliás, a garota que causou todo esse problema pede perdão pro seu gerente, porém ele não demonstra muita empatia por conta do que passou na reunião, o que deixa a garota ainda mais triste. Ao não encontrar seu maço de cigarros no paletó, ele percebe que esse foi o pior momento para escolher parar de fumar, mesmo que ainda esteja no terceiro dia sem cigarro. Quando anoitece, Hayase tá caminhando triste pelas ruas, ainda abalado pelo que aconteceu hoje mais cedo, então ele acaba se deparando com Enderhal por acaso e resolve entrar para dar uma espairecida. Sasakura recebe o homem com educação e pergunta o que ele vai querer. Ao se sentar, ele pede uma bebida leve chamada bambu. Uma mulher sentada ao lado comenta que não sabia da existência desse drink e quer saber se ele é servido em copos de bambu. Sasakura responde que não, apesar do coquetel ser de fato japonês. Nesse meio tempo, Hayase pede para a mulher apagar o charuto, já que ela não estava tragando, porque o bambu é uma bebida com um aroma muito delicado. Sendo assim, Sasakura convida o homem a se sentar um pouco mais afastado para não sentir a fumaça, porém, Hayase se recusa a levantar e ainda por cima exige que a cliente apague o charuto, mesmo que seja permitido fumar no Enderhal. Porém, a moça responde que a fumaça desse charuto é tão importante para ela quanto o coquetel é pro rapaz, e ainda assim, Hayase continua insistindo para ela apagar, dizendo que bares não são para pessoas egoístas como ela. Sem perder a calma, ela diz que nem tudo na vida é como a gente quer, então o homem pega o fumo da mão da garota e quebra no meio. Feito isso, ele coloca uma nota no balcão para pagar a conta e se retira sem dar satisfação, deixando a mulher pasma. No dia seguinte, Hayase refletia no trabalho sobre o que fez no bar ontem à noite, por isso retorna ao Enderhal para se desculpar com o dono do estabelecimento pela cena que causou. Ele confessa que parou de fumar recentemente e por isso a fumaça do charuto estava incomodando ele de uma forma que nem ele imaginava. Sendo assim, Sasakura desculpa o cliente sem pensar duas vezes e chama ele para trás do balcão por um instante. Ao se unir ao bartender, Hayase olha em volta e gosta da vista que o jovem tem para trabalhar, enquanto Sasakura conta que é um tabu entre os bartenders compartilhar dados privados dos clientes, por isso quer que o rapaz finja que ele tá só pensando alto. Então, o barista mostra um selo de charuto e explica que no ocidente, quando uma criança nasce, é tradição distribuir charutos para comemorar. Falando nisso, uma criança nasceu esses dias e a médica do parto ganhou uma caixa cheia desse fumo. No entanto, a criança nasceu com uma doença grave e a médica decidiu fumar os charutos só quando o bebê se recuperasse. Nos 6 meses após o nascimento, a doutora passou o dia e noite trabalhando para salvar o neném. Interrompendo a história, Hayase pergunta se essa doutora é a mulher de ontem. Então Sasakura continua dizendo que ela não conseguiu salvar a criança e por isso que ela acendeu o charuto ontem sem dar uma única tragada, porque ela estava cumprindo sua promessa. Por fim, Sasakura revela que a parte de trás do balcão é um lugar misterioso, porque através do seu ponto de vista, ele pode ver as emoções reais do cliente refletidas em cada face. Por exemplo, um dia em que 2 colegas conversam alegremente, mas que se odeiam em segredo. Outro dia um casal discutia, desesperados para reatar o relacionamento. Ao escutar isso, Hayase se sente mal pelo que fez com a médica e questiona se ela costuma vir muito para esse bar. Sasakura responde que ela tem vindo sempre no fim da noite. Então Hayase pega o selo do charuto e vai embora. No Hotel Cardinal, Yukari tá igual uma criança, celebrando o fato que Mia vai levar ela para onde ela quiser e pagar tudo. A noiva pensa que vai no restaurante italiano ou francês, até que as duas vão parar no Enderhal, como sempre. Ao saber da notícia, Sasakura promete preparar uma ótima bebida para a ocasião, e Yukari fica empolgada para receber a taça divina, enquanto o bartender pensa que algo na base do champanhe seria óbvio demais. Por isso mistura 1/3 do brandy, 1/3 de licor creme de cacau e 1/3 de creme de leite fresco, com um toque de noz moscada no final. Feito isso, Sasakura apresenta o drink Alexander para a mulher, então ele explica que esse coquetel foi criado em 1863 para ser servido na cerimônia de casamento do Eduardo VII do Reino Unido e da princesa Alexandra, e o cara se apaixona pelo sabor docinho da bebida, enquanto o bartender felicita a cliente pelo casamento após mais um trabalho bem feito. No fim da noite, Hayase aparece novamente e pede o bambu de sempre, ao mesmo tempo que não tira o olho da porta do bar. O atendente questiona se o homem tá esperando por alguém, e ele responde que não exatamente. Desde mais cedo, Hayase contava as horas no relógio para esse momento do dia chegar, porém nada da médica surgir novamente até agora. No outro dia, o gerente esperou dar 10 da noite para voltar pro Enderhal, mas a doutora continuava sem aparecer. Já sem esperanças de presentear a moça pessoalmente, Hayase pede pro Sasakura entregar uma caixa de charutos para ela, porque seu comportamento naquele dia realmente incomodou muito o homem. Sasakura comenta que a mulher também se incomodou bastante com aquilo, e inclusive disse que o comportamento do Hayase foi bem infantil. Em seguida, olhando pro presente, ele ressalta que essa marca de charutos, Romeu e Julieta, é famosa demais até pros padrões cubanos, e que o próprio Winston Churchill fumava os dessa marca. Hayase dá um sorriso e gosta do nome romântico da marca, ao passo que a doutora finalmente volta a colocar os pés no Enderhal. Ela cumprimenta meio sem graça o homem, e ele cumprimenta de volta da mesma forma.
forma depois do que ocorreu entre os dois. Antes de sentar, ela percebe a caixa no balcão e pergunta desde quando os bartenders trabalham como casamenteiros, porque esse parece um clássico caso de por favor garçom, entregue esse presente para aquela mulher. Hayase responde que jamais faria isso, então a moça brinca ao pedir para ele não ficar nervoso igual naquele dia. Dito isso, o homem entrega a caixa e pede perdão pelo seu comportamento nessa ocasião. A moça pede desculpas de volta e questiona se esses charutos não são muito caros, e Sasakura responde que essa caixa deve cobrir umas 10 noites no bar. A médica se recusa a aceitar um presente tão caro, então o dono do estabelecimento sugere que ele guarde a caixa ali só pros dois, quando eles vierem. Hayase parou de fumar e a doutora disse no trabalho que não fuma, mas eles estão decididos a abrir uma exceção para esse caso. Sasakura promete guardar segredo e conta que antigamente cartas de amor eram trocadas através de caixas de charutos, e na Revolução Russa eram trocados por documentos confidenciais. Logo a mulher abre a caixa e sente o aroma gostoso saindo dos 10 charutos que lá tinha. Então Sasakura pede pros dois se juntarem ali no canto para não incomodarem os clientes que não fumam, e finalmente a doutora se apresenta pro Hayase como Rumiki Mishima. Ela pede desculpas pela forma como agiu no outro dia, porém ele coloca toda a responsabilidade em si mesmo por ter descontado suas frustrações na moça. No entanto, Rumi confessa que estava deprimida e por isso fez uma tempestade em copo d'água, inclusive por isso que ela estava tão amarga naquele dia, ao contrário de hoje. No fim, os dois já estavam se divertindo e rindo juntos. Mais cedo nesse dia, Miwa pediu para Yukari não esquecer de marcar seus compromissos no calendário, já que ela deve estar atolada de coisas para fazer por conta do casamento. De uma forma estranha, a noiva respondeu para a amiga não se preocupar, porém Miwa desconfiava desse comportamento diferente da mulher. Na hora do intervalo, Yukari lanchava na praça, até que recebeu uma mensagem da sua tia parabenizando ela pelo casamento. Quando a noite chegou, ela resolveu dar uma passada no Ender Hall, onde estavam Hayase e a Rumi naquele momento. Então, ela pede mais um daquele Alexander que Sasakura fez, já que era o drink que celebrava o casamento entre o Eduardo VII e a princesa Alexandra. Pegando o gancho, Sasakura lembra que no filme Vício Maldito, o protagonista pressiona sua esposa, que não bebia, a tomar um Alexander. Por conta daquele único drink, a esposa se tornou alcoólatra e a vida dos dois desmoronou desde então. Dito isso, o barista complementa que esse coquetel é doce e agradável, mas ao mesmo tempo muito forte. Segundo Yukari, o Alexander é doce e forte, assim como seus sonhos de casamento, e talvez a moral da história seja não mergulhar de cabeça nisso. Sasakura diz que o doce e o amargo, assim como a comédia e a tragédia, representam os dois lados que tudo na vida tem. Por falar nisso, Yukari abre o jogo e confessa estar dividida, porque uma tia muito querida tá doente e não tem muito tempo de vida. O sonho dela era ver Yukari vestida de noiva, por isso a mulher decidiu se casar antes que a tia partisse, portanto é um péssimo motivo para se casar, o que faz a moça cair no choro. Escutando isso, Sasakura conta que a iluminação dos bares é baixa para esconder as lágrimas dos clientes, e Yukari diz que Sasakura sempre sabe o que dizer, para logo chorar ainda mais intensamente. No outro dia, Kamishima pede pra noiva decidir os convidados logo, já que dá tanto trabalho e pode prejudicar no serviço, porém ela avisa que cancelou a cerimônia. O gerente e a Mia ficam de cara, enquanto ela conta que não se sente pronta para casar ainda. Mia entende numa boa, enquanto Kamishima fica triste por não poder mais fazer um discurso. Dito isso, Yukari achou impressionante o Sasakura já prevê que isso ia acontecer, e foi por isso que ele preparou um Alexander para ela naquele dia. Mais tarde, Mia vai até o Ender Hall conversar com o bartender sobre esse caso. Ela acha que deveria ter perguntado o que estava rolando com a Yukari de forma mais direta, afinal, ela já suspeitava que alguma coisa ali não estava certa desde que Yukari anunciou o casamento. Sasakura diz que também desconfiou de algo, porque é como diz o ditado, se alguém percebe que adormeceu é porque tá meio desperto. Por isso, ele acha que todo mundo no fundo sabe o que é melhor pra si. Enquanto isso, Rumi e Hayase já tinham fumado 8 charutos, e depois desses dois últimos, o ciclo entre os dois se fechará. Rumi agradece pelo tempo com o homem, que sente que compartilhou um lindo sonho ao lado da médica. Em seguida, ele pede a conta, e Rumi conta que a partir da semana que vem, vai passar 2 anos trabalhando no hospital em Sendai. Por isso, Hayase chama a mulher pra jantar, tentando aproveitar os últimos dias com ela. Envergonhada, Rumi aceita o convite, enquanto Sasakura observa a cena com satisfação no rosto. No dia seguinte, Kamishima tá explicando do ponto de vista dele o que é um verdadeiro coquetel de boas-vindas. Primeiro você entra no quarto, depois abre o frigobar, pega uma cerveja e por último manda pra dentro. Mia responde o engraçadinho que em hotéis 5 estrelas, os hóspedes costumam receber uma champanhe com grutas e um buquê de flores. Um experiente bartender da mesa ressalta que o bar do hotel é o primeiro lugar que um estrangeiro visita quando chega no país, por isso deve receber de boas-vindas uma bebida expressiva, memorável. Falando nisso, Miwa pede a opinião das outras profissionais da mesa, Judy e Leslie. Judy acha que seria ótima uma bebida que lembrasse o Japão, enquanto Leslie conta que uma vez se hospedou numa pousada japonesa e serviram pra ela uma surpreendente
sorprendente batida de Zunda com doce de Zunda. E o Kari concorda que essa é uma ótima recepção, ao passo que o bartender comenta que a tradição é servir uma bebida leve para ir de encontro com o cansaço da viagem do hóspede. Por isso, elaborar esse cardápio é uma tarefa muito importante. Por essa razão, as duas funcionárias do Cardinal vão em busca do expert em bebidas, Ryu Sasakura. Como sempre, o jovem pergunta por que tem que ser ele. Então Yukari lembra que ele sempre faz drama, mas que no final acaba ajudando. No entanto, alguém entra no Ender Hall para interromper a conversa. Era Kelvin Chen, o bartender do Barcade, que acompanhou eles na viagem para a destilaria. Sem cerimônia, o homem pede para trabalhar com Sasakura no estabelecimento dele, porque foi obrigado a pedir demissão. Vendo que a história vai ser braba, Sasakura chama o camarada para puxar uma cadeira, e a primeira coisa que o Kelvin faz é pedir um Yamazaki puro com água para adicionar. Ao ser servido, ele põe uma gota de água no coquetel e dá o primeiro gole, antes de mostrar uma imagem de um famoso hotel em Singapura. Segundo ele, esse hotel pertence ao seu pai. Apesar do Kelvin ser o herdeiro, quem deveria herdar esse negócio seria seu irmão mais velho, o orgulho da família. Porém, antes que pudesse assumir, ele sofreu um acidente na época das cerejeiras. Mesmo que essas flores ficassem maravilhosas nessa fase do ano, eles foram visitar o Japão e não conseguiram ver nenhuma. Agora, Kelvin é o substituto do irmão e foi colocado no Barcade para estudar o atendimento ao cliente, ou seja, ele só virou bartender para atender a um desejo do pai, pelo menos até a viagem para a destilaria, onde Sasakura despertou no rapaz uma vontade real de fazer um bom trabalho. No entanto, ao contar isso pro pai, ele fez seu filho pedir demissão. No momento, ele tá vindo pro Japão para levar Kelvin para casa, mas o jovem sente que pode fazer o Kuroa mudar de ideia se demonstrar algum talento como barista, e é por essa razão que pede pessoalmente pro Sasakura ensinar ele a fazer a taça divina. Porém, Ryu nega esse pedido porque não é possível aprender a preparar essa taça apenas observando alguém fazendo, apesar de poder arranjar um cargo pro recém-demitido no bar dele. Com o passar dos dias, Kelvin Chen dividiu o balcão do Ender Hall com Ryu Sasakura todas as noites, e enquanto o tempo vai passando, Miwa questiona quanto o dono desse bar vai demorar para desenvolver o cardápio de boas-vindas. Já Yukari parece mais preocupado com o fato do pai do Kelvin chegar hoje no Japão, e por falar nele, o milionário acaba de pegar um táxi pra Ginza. Todos se reúnem no Ender Hall e tentam acalmar os ânimos do Kelvin, que tá ansioso com a chegada do pai. Logo o homem entra no bar e recebe as boas-vindas dos atendentes. Sem rodeios, ele se senta e apenas pede uma bebida. Enquanto Kelvin prepara um coquetel, Sasakura observa que o dono do hotel em Singapura aparece com algum tipo de dor ou incômodo. Em seguida, Kelvin serve o Singapore Sling, mas antes mesmo de experimentar, seu pai pede a conta e entrega a passagem pro filho, avisando que o voo será em uma semana. Kelvin decide bater o pé e se recusa a voltar, porque quer se tornar um bartender, mas o pai responde que falta hospitalidade ao jovem, antes de se dirigir a saída humildemente. Kelvin pede uma última chance para provar seu valor. Mais tarde, o grupo vai pro Ogura compartilhar algumas cervejas e tentar animar o Kelvin nessa segunda oportunidade. Miwa chega a ressaltar que bebeu o Singapore dele e achou uma delícia, e falando nisso, Sasakura pergunta o motivo de Chen ter servido o Singapore Sling à moda de Ruffles, e o americano conta que a única coisa que conecta ele ao seu pai, apesar do amigo não acreditar que esse seja o único motivo. Afinal, esse coquetel pode ser preparado à moda de Ruffles ou de Savoy, e a segunda opção é muito mais comum hoje em dia e bem mais simples de fazer. Sendo assim, Sasakura pergunta se o companheiro conhece a palavra hospice, e Miwa chuta que é tipo um hospício, até o Ogura explicar que significa alguém que cuida dos hóspedes. Em latim, na Roma antiga eram aqueles que ajudavam os viajantes cansados e famintos, assim como Ogura faz ao servir uma maravilhosa porção de petiscos. Então, Sasakura complementa que essa palavra hospice também deu origem às palavras hospital e hotel, e é assim que são os bartenders, preparando bebidas para os viajantes cansados que sentam diante deles. Por falar nisso, Kelvin lembra que seu pai parecia exausto daquela viagem, mas o jovem só pensou em si e não prestou atenção no Kuroa. Miwa observa que foi por isso que o cara comentou da falta de hospitalidade do Chen. Nessa hora, Yuri e Kyoko chegam no bar e dividem a porção com os amigos. Ao saber da história, Yuri deseja Shibaryu pro camarada, que significa faça o seu melhor, no dialeto de Okinawa. Mudando de assunto, Sasakura pergunta pras duas como vai a preparação pro prêmio coquetel, mas as duas não parecem muito esperançosas com o evento. Kyoko tá preocupada por ter que preparar vários drinks em pouco tempo, e ela não tá acostumada com essa pressa, e por isso pede uma ajuda pro Sasakura. Então ele aconselha elas a construírem mais gelo submerso. Como nenhuma das duas faz ideia do que é isso, ele explica que um iceberg só se sustenta acima das águas graças à parte que tá submersa. Fora isso, ele recomenda que elas leiam livros e ouçam música, desenvolvendo uma sensibilidade artística que se reflita na técnica que elas usam. Para isso, é necessário sentir o amor e a tristeza que a vida carrega consigo. Dito isso, as garotas compreendem o que o homem quis dizer, e por falar nisso, Yuri comenta que o Uehara, dono do bar Helm's Arm, contou que o Sasakura ganhou um importante concurso de coquetelaria. Diante disso, todo mundo fica curioso para escutar essa história, porém o bartender tá cansado de falar sobre trabalho. Na mesma hora, Ogura comenta a frase, sobre aquilo que não se pode falar deve se calar. Sasakura dá risada e responde que é isso que dá
a frequentar o boteco de um bacharel de filosofia. Todos se surpreendem com essa novidade, inclusive Yukinari deixa o coroa pistola ao dizer que jamais imaginaria isso dele. Para não perder a viagem, Miwa quer saber do Sasakura como vai o cardápio de boas-vindas, e o rapaz tá tendo dificuldades em pensar em alguma coisa, mas garante que até semana que vem fica pronto. Passado esse tempo, Ryu apresenta pro pessoal do card num Kir Royal. Juri questiona a diferença pro Kir normal, então o dono do bar conta que um Kir são 3 partes de vinho branco para uma parte de creme de cassis. Se você substituir o vinho branco por champanhe, vira um Kir Royal. O bartender mais experiente prova e observa que não tem gosto de cassis. Isso foi porque Sasakura usou vinho de uva Kyoho. O coquetel amarelado é com vinho de pera e o vermelho é com vinho de figo. Kamishima, junto de todos, concorda que tá ótimo, mas indaga se de fato essa é uma taça divina. Dito isso, Mia olha pro amigo barista e vê que ele não é mais o mesmo. Mais tarde, na despedida do Ender Hall, Ryu Sasakura tá pedindo desculpas pra Miwa, que tenta relevar a situação dizendo que eles exigiram demais do cara. Seja como for, ele tá decepcionado por não ter satisfeito seus clientes. Afinal, o bartender prepara coquetéis pra aliviar a alma de quem senta na frente dele e conta sua história, ou deixa ela escapar através de gestos ou aparência. Tendo isso em mente, ele conclui que não consegue fazer um drink pra quem ele nunca viu pessoalmente. Miwa elogia o jeito de pensar do amigo sobre aliviar a alma das pessoas, e Sasakura se recorda que foi seu mentor que ensinou isso pra ele. Logo ele se compromete a preparar um drink pra ela como pedido de desculpas. Em pouco tempo ele serve uma gin tônica pra mulher, que nota ser bem diferente das feitas pelos outros bares. O bartender explica que a quantidade de água tônica, a forma do gelo, a técnica ao mexer, tudo interfere no produto final, e um profissional usa essas diferenças a seu favor para colocar sua personalidade no sabor criado. Quando tá inseguro e sem confiança, Sasakura prepara esse coquetel. Escutando isso, Miwa insiste que ele não deveria se importar tanto com tudo isso, mas na verdade o homem tá grato por ter tido a chance de provar seu valor mais uma vez. Sendo assim, a garota nota que o velho Sasakura tá de volta. Com a saída da Miwa, Kelvin-chan reflete sobre o alívio da alma que seu amigo mencionou. Outro dia, no Ender Hall, os dois atendentes se preparam para uma nova visita do pai do Kelvin. Sasakura destaca que o mais importante é aprender com os erros, e essa é a única coisa que ele pode ensinar pro colega de trabalho. Por falar nisso, Chen pergunta quantos erros o amigo teve que cometer até se tornar quem é hoje, mas foram tantos que ele nem consegue lembrar. A reação do Sasakura causa uma risada no Kelvin, que se sente mais confiante ao saber que até um profissional do nível desse cara é infalível. Dentro de algum tempo, retorna o pai do americano, e seu filho comenta que ele parece mais descansado hoje. Ressentido, o pai responde que finalmente o barista passou a reparar nos clientes, antes de questionar o que vão servir pra ele hoje. Dito isso, Kelvin separa um licor de cereja e um limão, e enquanto mistura a bebida, seu pai pergunta se já que a moda Raffles não funciona, agora Kelvin vai tentar a moda de Savoy. Além disso, ele deixa claro que seu filho só trouxe desgosto pra ele nessa vida. Sem responder nada, o jovem diz que gostaria que o pai admirasse a paisagem que eles deveriam ter visto naquele dia. O milionário não sabe do que se trata o assunto, porém, ao provar o coquetel, ele é pego de surpresa por uma imagem de flores de cerejeira. Naquela época, eles vieram ao Japão só pra ver esse espetáculo, como uma família, mas nunca conseguiram. No entanto, Kelvin coloca na mesa uma garrafa de Rokujin, um gin japonês que captura as 4 estações do país: chá verde e chá de Yokuro pro verão, pimentas chancho pro outono, laranjioso pro inverno e flores de cerejeira pra primavera. A cada primavera que passa sem o irmão, Kelvin lembra que se ele tivesse vivo, não precisaria herdar o hotel, e o pai gentil que eles sempre tiveram ainda estaria com eles. No entanto, um dia ele percebeu que não era apenas ele que sofria com esses sentimentos. O amargor e fúria por perder um herdeiro, a tristeza e desamparo por perder um filho, e a frustração e irritação com o filho que restou. Todos esses sentimentos foram levados em consideração por Kelvin quando ele preparou essa bebida. Escutando atentamente cada palavra, o pai bebe mais um gole do coquetel e é transportado para as flores de cerejeira ao lado da sua família completa. Sem perder a postura séria, ele comenta que seu filho captou as qualidades de um bom serviço ao consumidor que um bar exige. Portanto, trazer ele pra cá foi a decisão correta. Por fim, ele diz pro filho que o drink que ele fez estava perfeito. Ainda assim, ele não pode permitir que seu único herdeiro se torne um bartender. Então Kelvin deve voltar amanhã de qualquer jeito. Ao decretar sua decisão, um homem se retira do Ender Hall. Diante do desespero do amigo, Sasakura recorre ao último argumento que poderia produzir, questionando se Kelvin simplesmente vai desistir porque seu pai é contra. Com o passar dos dias, Sasakura fica surpreso por ter sido chamado para opinar sobre as contratações do Hotel Cardinal. Ele questiona se Mia e Kuroshima realmente querem isso. Então o dono do hotel menciona o prêmio Cocktail, uma competição de drinks originais, onde o candidato não apenas precisa impressionar os jurados, mas também demonstrar sua criatividade ao bolar uma receita nova. Tendo isso em vista, Kuroshima adoraria ter um bartender que não seja só bom, mas que seja talentoso bastante para criar seus próprios tipos de bebida. Portanto, os dois gostariam que Sasakura assistisse à premiação e compartilhasse suas observações sobre os concorrentes, talvez apontando qual deles, na sua opinião, é o mais interessante. Enquanto isso, no bar Minami,
Minami, Kyoko pede pra ficar até depois do expediente pra treinar pra competição. O chefe pede pra ela não se cansar demais, porém ela gosta de pensar que vai dar tudo de si pra estar à altura do evento, praticando até demonstrar confiança pros jurados. Afinal, qualquer deslize pode comprometer a imagem do bar Minami, e ela não quer ser a pivô disso. Ao mesmo tempo, no bar Helm's Arm, o Ehara pergunta pra Yuri se ela já escolheu sua receita, mas a garota ainda tá na fase de decisão, dando uma olhada nos coquetéis originais do ano passado pra ver se pega alguma ideia a partir dali. Segundo ela, o fundamental seria produzir algo realmente único, que ninguém jamais tenha visto antes. Por falar nisso, o dono do bar lembra que uma receita no qual todos se lembram é a do Yuki Nuji, feita em 1959, quando o Ehara nem tinha nascido ainda, e Okinawa não tinha sido devolvida ao Japão. Depois, Yuri dá uma olhada na receita vencedora do ano passado, criada por Umemi Abe, um coquetel japonês de licor de ameixa que encantou o mundo. Segundo ela, a pior parte não é nem inventar a bebida, e sim dar um bom nome pra ela. Precisa ser algo fácil de falar e que tenha uma história por trás. O Ehara brinca que a funcionária realmente sempre fica de olho em cada detalhe, e ela continua dizendo que se o nome já tivesse sido decidido, o resto viria naturalmente. Vendo a garota batendo cabeça, o homem pede pra ela pegar leve, senão vai ter um treco. Yuri comenta que esse termo de Okinawa pra dor de cabeça já saiu de moda faz tempo, mas o velho consegue deixar na mente da garota o dialeto do antigo arquipélago. Conforme o tempo ia passando, as duas candidatas mantêm seu foco no desenvolvimento de um drink próprio, e também na lapidação das suas habilidades, às vezes sacrificando até boa parte do próprio descanso para se dedicar a esses trabalhos, como Kyoko vem fazendo bastante. Por falar nisso, após o expediente, Minami, o dono do bar onde ela trabalha, elogia o serviço da mulher no dia de hoje, além de salientar que todo bartender precisa de duas habilidades essenciais: ver e ser visto, porque os clientes estão sempre observando, assim como os jurados. Por isso é importante passar confiança para todos em volta. Dito isso, o homem oferece para Kyoko dar uma olhada em como ela tá trabalhando, por isso prepara um pequeno suporte para ela poder se filmar enquanto pratica, para anotar erros e tomar notas, além de aprender a não ficar nervosa de frente para as câmeras. Uma semana depois da semifinal do Prêmio Coquetel, Kyoko conta pra Miwa e pro Sasakura que ela acha que foi bem nessa fase. Agora é só esperar o veredito dos jurados e continuar praticando enquanto isso. Por falar nisso, a mulher sente que já tá até ganhando músculos de tanto sacudir a coqueteleira. Por fim, ela conta que o Kevin Chen tava participando da competição e que ele se demitiu de vez do bar K e tá treinando em outro bar. Kyoko acha que ele foi antipático, como sempre, mas o mais frustrante pra ela é ter que admitir que o cara continua sendo boa pinta. Sasakura comenta que não vê Kelvin desde o reencontro com o pai, mas parece que ele realmente não desistiu de se tornar um bartender. Logo no dia da próxima fase, Miwa comemora que todos chegaram na final, e Ryo reconhece que toda essa dedicação por parte deles finalmente vem dando frutos. Enquanto isso, na preparação dos candidatos, o Ehara surge com uma porção de satandade para compartilhar para todos. Depois, ele aconselha todos a manterem a compostura, porque se mantiverem a calma e entregarem a taça perfeita, o prêmio será deles. Todo mundo interpreta essa atitude como a de um tiozão qualquer e não dão tanta bola, até que o homem vai até Yuri e deseja Shibaryo, que significa boa sorte, no dialeto de Okinawa. Ali por perto, Kelvin Chen se lembra da discussão final que teve com seu pai, e pensa que já que ele não quer aceitar o fato dele querer ser bartender, então será forçado a isso. Dentro de algum tempo, o evento finalmente terá seu reinício com as finais do prêmio Coquetel da Suntory, mas antes do começo, Ryuichi Kuzuhara, o júri, vai dar uma palavra. Então o experiente bartender conta que esse prêmio se tornou a primeira competição de coquetelaria do Japão em 1931, organizada para espalhar essa cultura por todo o país. O que o evento espera dos competidores é que eles tenham uma disciplina impecável, além de sua criatividade inovativa. Por isso, Kuzuhara deseja boa sorte a todos os presentes. Em seguida, se dá início com a candidata número 1, Yuri Kinjo. Logo a profissional começa os trabalhos usando como base a vodka Haku, e após todos os procedimentos que ela criou, o coquetel fica pronto e é pedido que ela apresente sua bebida. Yuri diz que o drink se chama Shimugokuru, porque quando ela saiu de Okinawa, teve dificuldade de se adaptar à cidade grande, mas foi resgatada pelo seu mentor de coquetelaria, que também é de lá. O nome da bebida é um termo que significa amor e empatia, representa o acalento da amizade e usa a vodka Haku, que assim como o amor de Okinawa, também é feita de arroz, além de remeter aos mares azuis da região. Após a apresentação, os coquetéis são servidos aos jurados, e logo a segunda candidata se coloca à disposição. Agora temos Kyoko Kawakami, que antes de começar dá uma revisada rápida na posição de cada um dos ingredientes e equipamentos necessários. Porém, assim que a mandar bala, a luz cegante dos holofotes dá uma desnorteada na bartender, que logo passa a enxergar os espectadores como se fossem algo assustador, e isso faz ela travar no ato. Dentro da sua cabeça, a mulher se cobra depois de ter treinado tanto para esse momento, além de colocar em jogo a reputação do bar onde trabalha. Então, olhando para a multidão, lá atrás ela enxerga Minami com uma expressão genuína de apoio, torcendo pela sua funcionária. Essa foi a deixa para a garota retomar o eixo e honrar o fato do patrão ter escolhido ela para representar o bar dele. Com isso em mente, ela segue em frente até finalizar o drink no tempo estipulado, apresentando ele como
Mukai Kaze, que significa vento de proa, porque quando decidiu se tornar bartender, ela enfrentou vários desafios e contratempos, mas decidiu encarar de frente esses ventos contrários e absorver toda a dor, dando vida a esse coquetel. O sabor dele é um coice tanto, mas é para lembrar as pessoas que elas não devem desistir e sempre manter o rumo. Após a apresentação de Kyoko, o público parece ter se inspirado por aquele discurso mais energético da candidata, e depois outros concorrentes foram subindo no palco e realizando seus trabalhos, até que chega a vez do 12º candidato, Kelvin Chen. Sem demora, Chen começa a preparação com muita desenvoltura, mas Sasakura vê um problema na performance dele. Enquanto faz a bebida, Kelvin reflete que estudou a fundo concursos de coquetelaria do Japão e do mundo, observando cada movimento que os melhores profissionais faziam e tentando replicar isso no seu trabalho. Chen não esperava que Kuzuhara fosse um dos jurados, mas acredita que ele não vai julgar por motivos pessoais, por isso tenta se manter tranquilo. Mais cedo, Kelvin tinha mandado o link da transmissão ao vivo para o seu pai como uma forma de resposta por tudo. Portanto, essa é a hora de tanto ele quanto os jurados reconhecerem seu talento. Porém, o bartender deixa cair a coqueteleira, que esbarra nas taças e faz elas caírem em cima da mesa. Por um instante ele congela, e enquanto ajeita os objetos, ele presume que esse é o fim da sua carreira como bartender. No final, ele prepara apenas uma taça do seu coquetel, que apresenta como Lion City, para representar sua terra natal, Singapura. Kuzuhara pergunta por que ele só preparou uma taça, já que poderia pelo menos ter preparado 4, com o tempo que restou. Então, Kelvin confessa que participou da competição para ser elogiado e reconhecido, mas percebeu há algum tempo que tem se importado demais com a opinião dos outros sobre sua vida, por puro medo de não ser aceito. Contudo, após cometer o erro de agora, ele decidiu que não queria desistir tão cedo, por isso decidiu finalizar seu coquetel mesmo sabendo que seria desqualificado, utilizando todo seu esforço em uma única taça. Kuzuhara questiona o motivo dele ter usado uma receita diferente da qual ele enviou aos jurados, porque na original possui apenas um crisantemo, mas o candidato optou por decorar seu drink com 2. Como disse, Kelvin criou essa receita para representar Singapura, mas logo ele viu que não seria o bastante, porque ele não tem só uma terra natal. Sendo assim, ele incluiu na bebida suas raízes com o Japão, a terra da bandeira branca e vermelha, demonstrando seu respeito pela nação que ensinou ele a ser um profissional da área, além de ser uma homenagem à cultura japonesa. Então, após todas as apresentações, os candidatos esperam o veredito dos jurados, e finalmente chega a hora de anunciar os vencedores. Nesse mesmo instante, Kelvin recebe uma ligação e fica extremamente ansioso. Mais tarde, na parede do Helm's Arm, Yuri Ginjo exibe seu prêmio coquetel, até que o Uehara pede para ela preparar mais um time Gukuru, a bebida que ela criou para a competição. No Ender Hall, Mia questiona onde estaria o Chen depois do que aconteceu no evento, e Sasakura ouviu dizer que ele voltou para Singapura para treinar coquetelaria no bar do hotel do pai. Falando nisso, Sasakura pergunta se Miwa já arranjou alguém para trabalhar no Hotel Cardinal, e ela afirma ter seguido a recomendação dele e mandou uma oferta para Kyoko. Enquanto isso, no bar Minami, o chefe diz que vai dar uma volta e deixa Kyoko sozinha cuidando das coisas. Então ela reflete que faz 4 anos que veio parar nesse bar, se lembrando que foi uma cliente terrível, mas que Minami sempre teve paciência para dar uma palavra interessante para ela, tipo quando ele contou que a missão do bartender é fazer o cliente voltar para casa um pouco mais feliz do que entrou. Agora é a própria Kyoko que tá do outro lado do balcão. De repente, Minami entra de novo pela porta e se apresenta como cliente, sentada à frente da barista e pedindo um horse snack. Após preparar o drink, Kyoko tenta entender o motivo dessa situação, enquanto entrega a taça pro seu chefe, que degusta o coquetel. Logo, Kyoko diz que adoraria concluir seu treinamento no bar Minami e pede permissão pro chefe. Em resposta, o patrão diz que o treinamento de um barista nunca acaba, porque a cada dia que passa as pessoas mudam, e os coquetéis sempre devem levar em consideração essas mudanças junto com os ventos da sociedade. Coquetelaria é uma carreira com um começo, mas sem um fim. Dito isso, ele paga a conta, deseja sorte pra Kyoko no próximo emprego dela e se despede. Kyoko chama a atenção do homem de novo e questiona se ele vai sair por essa porta mais feliz do que quando entrou por ela, e ele diz que sim, fazendo a mulher cair no choro. Em outro canto da cidade, Kurishima tá no barquê perguntando pro Kuzuhara como foi trabalhar com Kelvin. Kuzuhara responde que o garoto era imaturo e inexperiente. O dono do Cardinal conta que Chen parecia ser talentoso, e depois comenta sobre como o Japão começou a importar a cultura ocidental de coquetelaria, mas os profissionais japoneses inovaram em cima dessas bebidas, criando novos coquetéis que pessoas do mundo inteiro vêm estudar. Falando em inexperiência, o bartender pergunta se Kuroshima ainda pretende contratar o cara do Enter Hall, e se ele realmente é capaz de chegar na taça divina. Então, o velho diz que ele é capaz sim, mas só tá andando muito devagar até esse destino. Nesse meio tempo, Sasakura tava parada em frente a um terreno vazio que tá em obra. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!